Olá, estamos de volta com a terceira e última aula aí do nosso mini curso de V-Ray para SketchUp, e nessa aula eu quero falar para você sobre a renderização em alta qualidade. Então, estou abrindo aqui o Asset Editor e vou controlar aqui na aba Renderer a qualidade. Estávamos trabalhando com Low, vou trabalhar aqui com qualidade High. Posso trabalhar com Very High também, ele demora muito mais o tempo de render. Você vai perceber que quando você renderiza imagens em Low, ela fica muito rápida a renderização, porém a qualidade fica muito ruim, é mesmo uma qualidade para teste. Então vou trabalhar aqui com High, vai ficar uma qualidade bem melhor na nossa imagem. E vou continuar trabalhando aqui com os 800, tá? Poderia aumentar, mas eu vou trabalhar com 800 para que a imagem não demore muito tempo para renderizar, tá? Só para ficar um pouquinho maior, vou trabalhar aqui com 900 e a gente enxergar melhor aí na nossa tela, ok? Então vou deixar renderizando, eu vou acelerar essa parte do render, porque com o High ele vai demorar muito mais tempo, então eu vou deixar ela renderizando, vou acelerar um pouco o vídeo e no final a gente volta a conversar, tá bom? Vamos lá para mais um render. Muito bem, já finalizou aí a nossa renderização e agora eu vou trabalhar um pouco aí essa questão da exposição da imagem, o controle de brancos, né? Então eu vou fazer o seguinte, quando você liga a primeira vez essa janela, que é o nosso V-Ray Frame Buffer, essa janela ela fica nesse tamanho, nesse formato, ele não aparece aquela aba do lado direito, então eu preciso ligar ela aqui no Show Correction Control. E aí eu vou trabalhar aqui com a exposição. Então eu vou ligar a exposição, tá? Tenho que deixar ela ligada. E eu posso ir trabalhando aqui as exposições, o Highlight Burn. O Highlight Burn eu posso deixar um pouco mais para a esquerda aqui, porque ele vai controlar esses brancos, né, que ficam aparecendo e estourando aqui na imagem. Então eu dei uma reduzida nele, tá? E vou trabalhar aqui um pouco o contraste, posso aumentar um pouco o contraste ou diminuir. Vou dar uma diminuída no contraste, estava muito forte, tá? Vou diminuir o contraste e vou trabalhar um pouco mais na exposição da imagem. Então você percebe que a hora que eu trabalho controlando a exposição aqui no Frame Buffer, ele também corrige já a minha imagem, sem eu precisar ficar aumentando a intensidade de luz, tá? Então esse controle veio para cá, nesses controles de exposição, e isso foi super legal, porque ajuda a gente a controlar a nossa imagem, a regular a nossa imagem, mesmo durante a renderização eu já podia estar fazendo isso, né? Então eu vou ligar aqui o White Balance também, que é onde eu posso controlar a temperatura da cor, se eu quero ela mais azulado, ou eu quero tirar um pouco de azul e deixar um pouco mais amarelado, tá? Ele não fica limitado a esse valor, eu vou trocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, 50 mil aqui, ó. Pronto, a minha imagem ficou mais amarelada ainda, ficou mais agradável, tá? A imagem muito azulada, ela também não fica muito legal, né? Então você percebeu que só mexendo aqui no controle já foi o suficiente, né? Então eu não preciso ficar controlando essas temperaturas de cor lá no nosso render, trabalhando com cor de iluminação. Aqui no Frame Buffer já resolveu, ok? Então posso trabalhar também a saturação, de repente se eu quiser tirar um pouco a saturação da imagem, tá? Se tiver com muita cor, né? Se estiver muito saturada, ó, ela não fica uma imagem real, então eu vou diminuir só um pouquinho, não muito, e vou trabalhar também com o Curve. Então vou colocar o Curve aqui, porque ele me ajuda a controlar um pouco do brilho da imagem, um pouco de sombras e contrastes, tá? Vou deixar aqui pouco mais ou menos aqui, já está excelente, ó, tá? Não pode ficar também com muito contraste, né? Senão a imagem fica muito feia, não fica legal. E aí já está com um bom brilho aqui, tem que tomar cuidado para não deixar explodir, ó,
a luz, né, já está explodindo aqui, não estou conseguindo ver com definição as superfícies. Posso tentar diminuir aqui o highlight um pouquinho mais, highlight burn, pronto. Né? Cheguei aí numa imagem legal. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o contraste aqui, ó. Pronto, ficou jóia a minha imagem. E agora eu vou salvar clicando aqui no Save Current Channel. Então, clico aqui em salvar. Eu vou jogar aqui na aba Imagens. Posso salvar no formato PNG, JPEG, TGA. Vou salvar aqui no formato JPEG e vou dar um nome de Render Mini Curso. Pronto, tá? Então, salvei a minha imagem e eu posso ainda controlar ela fora do SketchUp, fora do V-Ray, ok? Então, eu vou procurar aqui a minha imagem. Tá aqui, ó, Render Mini Curso. Vou clicar 2 vezes nela. E aqui é usando o próprio Windows que a gente tem instalado aí no computador. Eu estou usando aqui o Windows 10, tá? Simplesmente cliquei 2 vezes em cima da imagem e ele me deu aqui alguns ajustes. Vou clicar aqui, ó, no Editar e Criar. Quando eu clicar no Editar e Criar, ele vai abrir essa janelinha. Eu vou clicar no Editar. Muito bem. E eu posso recortar a imagem, caso você precise cortar um pedaço da imagem, né? Se a imagem ficou muito grande, precisa recortar algum pedaço que não tem interesse, tá? Você pode ajustar aí, centralizar o sofá, por exemplo, né? Não vou deixar aparecer a poltrona, então aí fica a seu critério, tá? Então posso aplicar aqui também alguns filtros já pré-definidos. Olha que legal, né? Um filtro aí de preto e branco, mas são alguns testes aí que você pode fazer na sua imagem. Vou deixar aqui no original, então vou clicar nos ajustes. Tem ainda o aprimorar a foto, se você clicar ele vai dar uma clareada aí na sua imagem. Tá? Eu vou clicar em desfazer e vou controlar manualmente aqui no ajustes. Então aqui no ajustes eu posso controlar o claro da imagem. Se eu levar mais para a direita, ele deixa mais claro, mais para a esquerda, mais escuro. Vou deixar aqui no 0 mesmo, porque eu quero trabalhar aqui controle por controle manualmente. Quero trabalhar contraste, ó. Posso trabalhar... aqui é só complicado deixar no 0 aqui, ó. Pronto. Trabalhar um pouco com a exposição. Caso tenha ficado muito escura a imagem, você pode aumentar a exposição. Os realces, ele vai clarear ou escurecer onde tem pontos mais claros, parece com o highlight burn, né, que a gente usou lá no próprio V-Ray. Então, se ficou muito estourado aqui, você tira um pouco dos realces, aumenta um pouco as sombras, né? Se tiver muito escuro, onde tá batendo muita sombra, você aumenta a sombra para deixar um pouco mais claro. Então, esses controles são legais e a gente usa só o Windows. Percebe que eu nem usei ainda um programa de edição de imagem, né? Podia estar usando aí um Photoshop, mas se você não tem um Photoshop, não trabalha com Photoshop, dá para usar aqui o próprio Windows, o controle de edição do Windows para sua imagem. O brilho também, ele trabalha um pouco mais parecido com o contraste da imagem do que brilho em si, tá? O brilho, se você quiser mais brilho, teria que trabalhar aqui mais na exposição. Então esse brilho eu consigo deixar a imagem mais contraste. Olha, fica muito contraste, pouco contraste, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais forte só. E a vinheta para a direita, ele faz aquela borda escura em volta da imagem, como se fosse uma máquina fotográfica. Ou para a esquerda, ele faz uma borda mais clara, aí depende do que você gosta mais. Né? Eu vou deixar um leve só, um pouquinho para a direita aqui, certo? Posso trabalhar também na cor, mexendo aí na tonalidade. Na tonalidade tem que tomar cuidado, né? Porque ele cria, parece um filtro verde aqui, um filtro com um tom, né? Então não fica muito legal. Eu vou deixar aqui no 0 e posso trabalhar a intensidade. A intensidade sim, né? Se você trabalhar um pouco mais para a direita, você percebe que a imagem fica um pouco mais quente, mais para a esquerda a imagem fica mais fria. Então eu vou deixar aqui
no 10, né? Eu achei que ficou bom. E vou trabalhar um pouquinho aí com o brilho, vou deixar ela um pouquinho mais nítida, tá? Olha aí, vamos ver se eu mexo um pouquinho na exposição para colocar um pouco mais de brilho na minha imagem, ok? Pronto, tá aí, feito alguns ajustes e eu vou salvar uma cópia, tá? Salvando uma cópia eu vou precisar trocar o nome, porque aí eu comparo, né? O antes e o depois. Eu vou colocar render mini curso com pós-produção. Pronto, render mini curso com pós-produção e a imagem que a gente fez, né? Então olha que legal, a imagem que saiu do V-Ray com o SketchUp e a imagem depois de pós-produção. Então você consegue trabalhar um pouquinho aí, mesmo depois de renderizado, que eu acho que é super importante, porque todas as imagens que saem do V-Ray, elas não saem assim boas já para apresentação, tá? Todas as imagens acabam passando por uma pós-produção e é importante você aprender esse recurso também, ok? Então fica aí mais essa aula, o nosso mini curso de V-Ray para SketchUp. Tenho certeza que você vai conseguir aí produzir melhor as suas imagens e ter sucesso aí nos seus trabalhos, nas suas apresentações, tá bom? Agora, se você deseja melhorar ainda mais suas imagens, deixando mais reais como essa que eu estou te mostrando, e se aprofundar no conhecimento do V-Ray, venha conhecer o nosso curso completo de V-Ray. Esse novo curso foi pensado para você que precisa de um curso objetivo, prático, e eu tenho certeza que vai te colocar num outro nível de renderização. Então, nos vemos numa próxima aula. Até lá!